Nesse ano em que se comemora um século da assinatura da Lei Áurea, a questão do negro e do seu papel na sociedade brasileira está sendo intensamente discutida. E várias pesquisas estão vindo à tona. No programa de hoje, o Tome Ciência traz o trabalho de 4 pesquisadores abordando a questão do negro. A organização das famílias negras, as estratégias em relação ao preconceito, a memória da escravidão e a discriminação racial no mercado de trabalho são os temas de hoje do Tome Ciência, com reportagens de André Carrieri. A história que a gente conhece, a história que a gente convive assim no cotidiano, que a gente ouve sempre falar na escola, tal, e daí para frente, tem sempre o negro no período da escravidão e mesmo após, assim, décadas, anos, como um sem família, como um indivíduo isolado, vivendo em promiscuidade, sem ter condições que ele possa ter para constituir, formar uma família. A professora Enide Mesquita Samara, do Departamento de História da Universidade de São Paulo, vem pesquisando e analisando testamentos de escravos e testamentos de libertos, o que já pode ser até uma surpresa para o ouvinte pensar como um escravo pode deixar alguma coisa de herança. Dentro desses testamentos, ela encontra indicações, índices, sobre a família negra no período da escravidão. Professor Eni, essa família negra nesse período da escravidão, ela existiu ou não existiu? Bem, essa questão da família negra é uma das questões mais polêmicas na historiografia atual, porque sempre se pensou que seria impossível para o negro constituir uma família dentro do sistema escravista. Mas as pesquisas mais recentes, quer dizer, os esforços que os pesquisadores vêm fazendo em recuperar essa questão, mostraram que seria possível a existência dessa família, tá, dentro do sistema escravista. Então, realmente, essa família negra existiu, então essa família escrava negra existiu, né, ou mesmo a família mista entre escravos e indivíduos livres existiu, tanto no século XVIII quanto no século XIX, pelas notícias que nós estamos encontrando na documentação desse período. A gente acha curioso o fato de estar trabalhando com testamentos de escravos ou de testamentos de libertos. Como é que é essa história? Como é que é a metodologia do seu trabalho? Os testamentos realmente são uma fonte muito rica para a gente recuperar a população do passado. E não só a população, não só sobre a elite nós temos documentação, mas também sobre os escravos libertos que puderam deixar testamento. Realmente, essa documentação é uma documentação difícil de ser encontrada. Apenas para citar um exemplo, eu diria que num corpo documental de 600 ou até 700 testamentos, apenas 20% seriam de escravos libertos. E as informações sobre os escravos, propriamente dita, estariam contidas nos testamentos dos indivíduos livres. Então é possível a gente recuperar as informações, tanto sobre o liberto quanto sobre o escravo, a partir dessa documentação. E essas informações nos fornecem imagens muito boas para recuperar o cotidiano da vida dessa população, tá? As suas relações familiares, as suas relações mesmo sexuais com outras pessoas, o grau de legitimidade, o grau de miscigenação, tudo isso é possível recuperar através desses testamentos, que nos fornecem então essas descrições bastante interessantes, bastante ricas, que não encontraríamos em outro tipo de fonte histórica. Professor Eni, agora voltando à família negra, no período da escravidão, eles permaneciam casados, não permaneciam casados? Como é que era essa família? Como é que se concebia uma família de escravos naquela época? Uma das coisas que realmente mais preocupou os pesquisadores foi entender não só o casamento de escravos, mas a possibilidade de manutenção dessas famílias ou dessas uniões, porque muitas dessas famílias também foram formadas sem o casamento legítimo. Eram famílias estáveis, mas não havia o vínculo do casamento propriamente dito, né? Então, vários pesquisadores enveredaram por essa linha e concluíram que, principalmente nos grandes plantéis, tá, essas famílias tinham condições de permanecer unidas. E, inclusive, eram pedidos aos senhores, a própria igreja aconselhava aos senhores, que não vendessem os casais separadamente. Então, essas famílias, elas conseguiram se manter com uma certa estabilidade, pelo que os pesquisadores vêm mostrando, durante um certo tempo. E se não a família unida, uma família nuclear, o pai, a mãe e o filho, no caso o pai e a mãe, um pequeno número de filhos, pelo menos um dos cônjuges e os filhos, ou então a mãe e o filho durante o período principalmente da criação.
passando mesmo a amamentação e os primeiros anos de vida da criança. Então, pelo menos nessa faixa, é possível dizer que havia uma certa estabilidade das famílias. Então, a gente poderia fazer a seguinte conclusão, que nos grandes plantéis, essas famílias tinham maiores condições de viver unidas. Tá? Nos pequenos domicílios, tá, com menor número de escravos, tá, era mais difícil a manutenção dessas uniões. Então, essa família existiu, mas a estabilidade dessa família, de certa maneira, teve uma dependência quase que econômica, tá, em relação ao tipo de domicílio, ao tipo de atividade econômica e à condição do proprietário. Porque a vida do escravo, como todos nós sabemos, e da família do escravo, de certa maneira, ela depende do ritmo de vida do proprietário. E o Barry Higman mostra muito bem isso para a Jamaica, tá? Que nas áreas onde a economia é mais estável, onde se instalaram, então, os grandes plantéis no Caribe, foi possível essa família existir por um período maior de tempo e com melhores condições de estabilidade. E essa família, como é que ela era? Como é que a gente... Porque a gente tem o conceito de família do jeito que a gente vê agora. Naquela época, como é que era a família? Como é que era a família dos ricos? Como era a família dos brancos pobres, dos brancos livres e dos negros também? Eu acho que essa é uma questão que ainda tem que ser muito pesquisada. Os documentos ainda nos oferecem informações suficientes e essas informações também não foram analisadas suficientemente para nós tirarmos as conclusões a respeito. Mas eu diria que essas famílias são famílias menores, tá? O casal com um pequeno número de filhos, tá? De idade pequena, tá? Normalmente quando o filho cresce, muitas vezes ele é vendido, ele acaba sendo separado dos pais, tá? Ou então um dos cônjuges, preferencialmente a mãe, então seriam famílias matrifocais, tá? Com filhos ainda pequenos. Então essas seriam, por exemplo, o Richard Grant nota que numa fazenda jesuítica na Bahia, 50% de famílias eram nucleares desse primeiro tipo, ou seja, o pai, a mãe e um pequeno número de filhos, de famílias escravas. E 35% nesse plantel seriam de famílias matrifocais, então a mãe com um pequeno número de filhos. Então esse seria o tipo de família. Eu não diria, se a gente for pensar no padrão predominante de família brasileira, se a gente pensar numa família patriarcal, essa não seria não seria uma família extensa. A família escrava não seria uma família extensa. Mas ela se assemelha muito à família da população pobre, porque entre a população pobre realmente predominam os casais com pequeno número de filhos, né? Ou então um dos cônjuges com um pequeno número de filhos. Essa é a tônica da população pobre brasileira. Então, as famílias escravas, para mim, se assemelham, eu mesmo dos negros libertos, se assemelham às famílias da população pobre, que, na realidade, constituem a maioria da população brasileira nesse período, tanto no século XVIII quanto no século XIX. Então, ela não imita o padrão da família de elite. Mas eu nem mesmo diria que o padrão de família de elite, de família extensa, brasileira, com muitos filhos, seria também o padrão predominante na colônia como um todo, ou mesmo no próprio Império durante o século XIX. Muito obrigado. Esta foi a professora Enide Mesquita Samara, do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Trabalhando com a história oral de 57 famílias negras da cidade de Campinas, uma pesquisa feita na base dos anos 74, 75, a professora Irene Maria Barbosa, antropóloga da Unesp de Marília, levantou vários aspectos no seu trabalho. Um dos tópicos abordados foi o da socialização da criança, observando a possível existência de mecanismos especiais de socialização diante de conflitos raciais, ou seja, elementos que os pais e as crianças criavam para conseguir viver dentro de conflitos raciais surgidos na escola, surgidos na vizinhança, surgidos na juventude, na adolescência. Então, professora Irene, preparando a criança para o convívio numa sociedade nossa, que é uma sociedade racista e heterogênea, essa família negra ela tem elementos para passar para a criança, para que ela possa lidar com problemas eventuais que possam surgir? Bom, primeiramente, eu gostaria de fazer uma referência ao trabalho em Campinas. Campinas é uma das cidades que, por tradição escravista,
coloca as relações raciais de uma forma muito especial. Os exemplos históricos, os exemplos da literatura antropológica e sociológica a respeito de Campinas dão conta de que a tradição escravista se reflete na forma rígida e na forma difícil, dificulta as relações entre negros e brancos. Então, Campinas aparece como uma das cidades, principalmente do interior de São Paulo, onde a discriminação racial é mais declarada e onde os problemas raciais aparecem. Exemplo disso são os grandes movimentos negros, as instituições negras que aparecem no começo do século em Campinas, no período pós-abolição, e as inúmeras entidades de classe, entidades de cor que surgem em Campinas para tentar lidar com essa dificuldade imposta pelas relações sociais da cidade. Essas dificuldades vão, por exemplo, na década de 30, a partir do momento em que os negros de Campinas não podiam participar das bandas musicais na cidade, eles fundaram bandas especialmente para negros. Então, até hoje existem bandas de negros e bandas de brancos. Embora haja brancos e negros hoje nas duas bandas, e inclusive na orquestra sinfônica. Então, o negro primeiro monta um mundo paralelo para depois penetrar no mundo do branco. E essa dificuldade é especialmente observada na cidade de Campinas. Então, com esse pano de fundo da cidade, é que eu comecei a trabalhar com as famílias negras. Por volta de 1974, 75, no início da pesquisa, eu pude perceber que esses mecanismos que você perguntava quase não existiam. Eram muito poucas as famílias que preparavam as crianças e que davam qualquer referência à questão racial para os seus filhos. Na medida em que escondiam os grandes problemas raciais, as famílias procuravam, de alguma forma, proteger as crianças das tensões e dos conflitos que, eventualmente, surgiriam, né, nas suas relações pessoais. Hoje, os pais têm claro que é preciso preparar as crianças e que é preciso que as crianças reajam. A partir das suas próprias experiências, eles sentiram que existe essa dificuldade. Agora, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, os pais não tinham claro nem a necessidade de preparar as crianças. Então, eles próprios tinham muitas dúvidas com relação a como preparar, se deviam ou não deviam preparar, se preparavam para uma situação de acomodação ou para uma situação de agressão e de resposta às tensões raciais e às agressões raciais que as crianças sofriam. Então, essa dúvida, essa dificuldade em ter claro como se portar diante da sociedade é que hoje parece minimizada, parece quase resolvida. Eu acredito que as crianças hoje se sintam mais preparadas para o brinquedo e para o convívio social e, dessa forma, se integrem de uma maneira menos tensa, de uma maneira menos doída, né? Agora, a gente tem que ver que essa geração dos pais de hoje é a parte daquela geração que, nos anos 70, começava a discutir as questões raciais nos movimentos negros organizados. Naquela época, o movimento negro unificado estava começando e, portanto, recoloca as questões raciais em discussão, principalmente dentro da família. Muito obrigado. Esta foi a professora Irene Maria Barbosa, antropóloga da Unesp de Marília. O professor de política da PUC, o professor Miguel Chaya, que também é sociólogo da Fundação SEAD, Fundação Estadual de Análise de Dados, tem trabalhado com a análise de situações ocupacionais no mercado de trabalho na Grande São Paulo. A partir de dados levantados entre 84 e 85, ele deixa evidente o fenômeno de que os negros se encontram em situação desigual e insatisfatória junto à população geral, que é majoritariamente branca. Dentro desse fenômeno de discriminação racial, existem índices gritantes. Professor Miguel Chaya, quais são esses índices gritantes que deixam claro essa situação desigual e insatisfatória da população negra? A condição do negro no mercado de trabalho
ele é apanhado, no caso das informações que eu passo, é apanhada na pesquisa de emprego e desemprego feita pela Fundação SEAD, DIESE e Unicamp. Essa pesquisa, ela se realiza na Grande São Paulo, em todos os municípios da Grande São Paulo, e compõem de 3.000 domicílios pesquisados por mês. Nós consideramos população negra, em cima de uma definição da Fundação IBGE, aquela parcela da população de cor parda e cor negra, ou seja, na verdade nós consideramos a etnia negra, e nesse caso, né, os pardos negros e seus descendentes. A pesquisa de emprego e desemprego, então, mostra uma situação bastante grave do negro no mercado de trabalho, ao se considerar o que nós denominamos de taxa de desemprego, ou seja, a proporção de pessoas desempregadas num conjunto da população economicamente ativa. E ao se constatar o número de negros e brancos em desemprego, nós percebemos o absurdo da taxa de desemprego entre a população negra. Considerando os dados recentes, agora de 87, a taxa de desemprego da população branca cresceu de janeiro a fevereiro de 88 de 8,3 para 8,7 no último mês. Enquanto isso, a taxa de desemprego entre os negros passa de 12,3% para 13%. A diferença aparentemente é pequena, mas ela é extremamente significativa. Ora, isso nós percebemos o quê? Que a taxa de desemprego, portanto, cresce muito mais entre os negros do que entre os brancos. E a taxa de desemprego é, obviamente, a maior entre os negros. Tá? Um outro elemento que mostra a situação do negro no mercado de trabalho da Grande São Paulo é a remuneração. A remuneração dos negros é muito mais baixa do que a remuneração dos brancos na Grande São Paulo. Para o conjunto dos ocupados, também no último mês de janeiro, a pesquisa de emprego e desemprego detectou um montante de 19.173 cruzados. Ora, essa é a média para o conjunto dos ocupados. Ao se considerar a parcela branca e negra, nós vamos ver diferenças. A população negra recebe uma média de 12.233 cruzados como remuneração média de ocupação. E a população não negra, 21.849. Olha que diferença grande entre 12.233 e 21.849. Ainda, ao se considerar a população negra, nós podemos pensar na distribuição das ocupações. Há algumas diferenças, assim como existem semelhanças, entre ocupações de negros e brancos. Por exemplo, eles são relativamente semelhantes quando se trata da posição de ocupação de autônomos. Trabalho para o público em geral e para a empresa de forma geral, brancos e negros em proporções semelhantes, o que mostra que biqueiros, trabalhador formal, na verdade se diferenciam mais pelo nível de renda e menos pela cor. Porém, há pequenas diferenças quanto à condição de assalariamento. Há um índice ligeiramente maior de brancos assalariados do que de negros. Há uma proporção em dobro de negros quando se considera o emprego doméstico, quer dizer, mais da metade, digamos, dos ocupados consta de população negra ao se considerar o emprego doméstico. E há uma diferença bastante grande no que diz respeito ao empregador. Quando se considera o empregador, a maior proporção de empregadores no mercado de trabalho é de cor branca e uma parcela pequena, pouco significativa, é de negros. Enfim, a situação do negro é bastante diferenciada da situação do branco ao se considerar o mercado de trabalho, mas eu acho que é fundamental marcar também que essa diferença é decorrente de uma situação socioeconômica no qual o negro se encontra. É uma situação de classe, trabalhadora de classe não privilegiada, quer dizer, tanto negros quanto brancos, de uma classe menos privilegiada, encontra dificuldades no mercado de trabalho. Agora, os negros devem encontrar maior dificuldade também em função da sua cor. Muito obrigado. Este foi Miguel Chaya, sociólogo da Fundação SEAD e professor de política da PUC. Foi difícil a gente encontrar pessoas que viveram o período anterior
a abolição da escravidão, ou seja, há mais de 100 anos atrás. Mas a gente pode pensar a memória da escravidão de outra forma. É sobre isso que a gente vai conversar com a professora Sueli Robles Reis de Queiroz, que é professora de pós-graduação na área de História do Brasil da Universidade de São Paulo. A professora Sueli Robles, junto com outros pesquisadores, está pesquisando exatamente a memória da escravidão em famílias negras de São Paulo. Professora Sueli, quais são os objetivos desse trabalho que vocês estão desenvolvendo desde 87? Este trabalho, que está sendo realizado com 18 pesquisadores e 2 coordenadoras, eu própria e a professora Maria de Lourdes Mônaco Janotti, teve por objetivo rastrear essa memória da escravidão em famílias negras, mas, sobretudo, com esse rastreamento, produzir uma fonte original, na medida em que o escravo, propriamente dito, até o momento foi o grande figurante mudo da história. Tudo o que se sabe sobre a escravidão é através da documentação produzida pela classe dominante, porque o escravo não podia dar testemunho por ele próprio. Então, o grande mérito, talvez, desta fonte seria o de tentar dar voz a esse escravo através de seus descendentes. Qual foi o universo que vocês captaram? Quer dizer, como é que vocês delimitaram o seu campo de ação? Nós conseguimos colher uns 140 depoimentos correspondentes a mais de 37 famílias, sendo que essas famílias foram escolhidas de maneira a que dispusessem de 3 gerações, fossem pai, filho e neto, não é? ou mãe, filha e neta, enfim, mas para que se pudesse perceber melhor como a memória passa de geração a geração e na medida também em que um dos nossos pressupostos teóricos, baseados em Hauptwachs, é o de que a memória só é produzida socialmente, no convívio ou através dos grupos sociais com os quais o indivíduo convive. Como o grupo familiar é aquele onde há maior estabilidade nas relações, maior fixidez de relações, etc., então escolhemos as famílias, né? Famílias negras, naturalmente, então, buscando principalmente tentar captar as lembranças, as reminiscências dessas famílias sobre os seus ascendentes e sobre o que esses ascendentes também teriam passado a essas famílias sobre a escravidão. E, naturalmente, os depoimentos vão mostrar outros eixos de análise significativos também. Sobre os depoimentos que vocês levantaram durante o ano de 87, existe algum exemplo, existe alguma história de caso que a gente pode seguir a partir de um depoimento para a gente ter uma ideia geral de como é que essa memória vai passando de parente por parente? Existe um caso muito interessante de uma senhora de Rio Claro. Essa senhora nós classificamos como de primeira geração porque ela é centenária, tem mais de 100 anos de idade, mas com uma ainda muito grande capacidade evocativa e fluência na narração. Então, curiosamente, ela apresenta elementos que possibilitaram uma análise desse passado cativo, apesar de dizer taxativamente que não queria lembrar nada sobre a escravidão. O depoimento dessa senhora foi, portanto, muito significativo para nós, na medida em que ela ofereceu elementos para se poder julgar, por exemplo, as relações entre senhores e escravos, relações que, através do depoimento dela, podem confirmar uma posição historiográfica segundo a qual foi a violência que marcou o passado escravista, né?
ela oferece elementos ainda sobre as projeções atuais desse passado cativo, ela e a família dela, né? Através dos hábitos de dominação que se prolongaram muito depois de legalmente extinta a escravidão. O seu depoimento oferece elementos também para se analisar a resistência do escravo ao sistema que lhe negava a liberdade, na medida em que ela conta casos sobre a avó que assistiu ao sofrimento da filha castigada corporalmente e foi se queixar às autoridades e procurava, enfim, sabotar os serviços domésticos como uma forma de resistir à opressão que ela sofria. Então, esse depoimento é bastante significativo, inclusive para mostrar também como flui a memória de uma geração para outra. Enquanto em Dona Maria Francisca o preconceito não aparece propriamente, porque ela está muito próxima ainda do papel social do escravo, na neta dela, esse preconceito é sentido visivelmente e é conscientizado de forma bem explícita. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to